Olá pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Hoje nós vamos falar sobre o Alien. Recebi muitas notícias de vocês aqui nos comentários, várias informações do meu WhatsApp falando sobre as manifestações de escritórios e de associações nas últimas semanas. E para evitar qualquer tendência do canal, eu vou apresentando os episódios conforme a ordem cronológica de acontecimentos. Eu chamei dois advogados independentes. E a gente vai falar com o Dr. Gilberto, o Dr. Tiago, mas depois da vinheta. Dr. Gilberto, Dr. Tiago, obrigado pela presença de vocês. Vamos falar sobre o Alien, um assunto aí difícil ou fácil de falar, Dr. Gilberto? Obrigado. Na verdade, a cada dia está se tornando mais fácil, porque tem avançado a ação, né? Então, vamos tentar esclarecer as dúvidas aqui de todos. Ô Tiago, o pessoal acaba brincando aqui no canal que isso aqui tá pior que novela mexicana, né? Quando você acha que vai acabar, surge uma nova temporada. Em que pé tá a situação do Alien, Tiago? Bom, primeiramente, um prazer, Dancas. Obrigado pelo convite. Saudações ao nosso colega Gilberto. Bom, o Ali vem caminhando a passos longos. Acreditamos que agora vai. Agora vai mesmo? Você acha Agora que vai. Acreditamos que sim. E qual que é a situação que está o Alien na atualidade? Me parece que o último movimento jurídico foi a PGE entrar com uma rescisória. Confere isso? Confere, Dancas. Essa rescisória ela foi julgada improcedente, né, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e atualmente estamos aguardando o julgamento do recurso de especial e do recurso extraordinário em Brasília. A associação ela foi intimada, né, para apresentar as contrarrazões aos recursos e agora estamos aguardando que ela vai ser remetida para Brasília. E é somente a associação que pode entrar com esse recurso contra essa rescisória, Gilberto? Conta a história. Eu quero saber a história. Contra o recurso, sim, porque até a ação veio da associação. Porém, após o julgamento, como o Dr. Tiago falou, dessa rescisória no STJ e no STF, deve retornar aos autos e iniciar as execuções. Essa rescisória é em relação ao mandado de segurança? Sim. Ah, tá. Então como que eles tá? entraram com recursos contra a rescisória. Tá. Né? E voltando ela, vai se iniciar as execuções, porque até hoje, todas as execuções que nós, advogados independentes, temos ingressados, tem vários despachos lá mandando aguardar 180 dias. Então, tem essa linha aí. Mas não é obrigatório qualquer policial militar executar pela associação. Então, eu não quero executar com a associação, eu quero o meu advogado que faça. Fique a critério de qualquer policial. Ué, mas se ele já está pagando a associação, para que ele vai contratar advogado? Eu não entendi. Ele já sendo sócio de uma determinada associação, não basta? Não basta, Dancas. O correto é promover o cumprimento de sentença de forma individualizada, até porque a associação tem muitos membros, né, e isso traz uma morosidade no cumprimento de sentença extensivo, porque como a gente sabe, a Procuradoria do Estado ela vai fazer de tudo para procrastinar a execução do Alien. Então, tudo que ela puder fazer, ela vai fazer. Então, assim, o correto é promover o cumprimento de sentença de forma individualizada, com advogado de confiança, né, para que você consiga alcançar, de fato, a satisfação do seu direito. Porque se, de fato, aguardar, é aquele ditado que a gente fala no direito. O direito não socorre aqueles que dormem. Então, se aguardar, o prazo prescricional passa e, infelizmente, o policial não vai conseguir alcançar o direito. Mas eu posso entrar agora com essa ação ou tem que aguardar a decisão do STJ, possivelmente do STF? Não é necessário. Ocorreu, de fato, uma solicitação por parte da Procuradoria-Geral do Estado para que ocorresse a suspensão das execuções do Alien. Entretanto, os desembargadores, ao julgarem, né, improcedente no Tribunal de Justiça, pediram para prosseguir com a execução individualizada. Então, Isso está na... Sim, isso está na rescisória. Está na rescisória. Então, isso é uma ordem judicial. Exatamente. Não é a vontade do policial ou da associação. Não. Está na rescisória. Ocorreu, de fato, um pedido de suspensão das execuções, entretanto, foi julgado improcedente a rescisória e os desembargadores entenderam que podem, sim, promover a execução de forma individualizada sem nenhum problema. Isso quer dizer que o prazo para entrar com essa ação de execução, que é de recebimento da SJ. Cumprimento. O nosso policial é com SJ, né? Isso. Aí não é automático, seja associação A, B, não. C. Não. Não é automático? Não é automático. Correto? Mas não é automático? Não é automático. Mas se eu estou associado, já é automático? Ou não é automático?
Em relação à ação principal, sim. Porém, a O que é execução, principal? não. Explica O pro principal foi esse mandado de segurança para incorporar o 100% do alê no pagamento. Então, essa é a ação principal. Tá. Porém, agora vai se iniciar o cumprimento de sentença. Ah, E o cumprimento de sentença não é automático. mas eu quero só pensar aqui. E eu tenho que pensar como policial. Com certeza. Vocês são advogados independentes, eu convidei, vocês de pronto vieram aqui e o canal sempre fica aberto para você que quiser falar, você que quer contribuir para a nossa família militar, nossa família policial, é só entrar em contato com a produção aqui. Cara, então é assim, se eu tô pagando uma associação desde 2013, 2015, 2018, isso não me dá o direito, pelo que eu estou entendendo, não me dá o direito de receber. Eu ganhei a ação, que é o mandado de segurança, Sim. que é um remédio constitucional. Constitucional. Eu só ganhei o remédio. Ó, o remédio tá lá, mas eu tenho que ir lá na prateleira e pegar. Retirar. Fazer- Exatamente. É isso? É Não, isso mesmo. vamos mandar um É, dia pra polícia, é isso mesmo. Eu ganhei o remédio. Tá, mas você tem que ir até a farmácia e ver a quantidade e a dose que você vai pegar. Isso? Isso, tem que Perfeitamente. retirar o medicamento. Tem que tirar o medicamento. E para eu retirar, eu tenho que ir com a minha receita. Exatamente. Que E a seria uma receita- nova procuração e um novo Ah, contrato de procuração e honorários. contrato de honorários. Então, Exatamente. fazendo isso daí, é o contrato de honorários. Exatamente. Sim, sim, Mas exato. quando você. Tô perguntando, né? Porque eu quero ser igual a polícia. Com certeza. Quando eu me associo, eu não tenho esse contrato de honorários firmado. Para a Não. ação principal. É que o mandado de segurança é uma prerrogativa que a Constituição dá para as associações representar a determinada categoria. Então, como é que funciona? O associado, ele não precisa assinar nenhum tipo de procuração para que a associação consiga pleitear um direito alheio, porque ela está representando a categoria. Então, nesse momento, é necessário, de fato, promover a assinatura de uma procuração e de um contrato de honorários para que a associação consiga executar o título judicial. O que não foi feito no momento da associação. Porque quando você se associa, você apenas assina um termo, né? Pelo que tem chegado os relatos, você assina um termo de que você está se associando àquela determinada entidade. Mas isso não significa que você irá, de fato, promover, ela de fato irá promover a execução do seu título. Porque ela precisa, de fato, dessa procuração para lhe representar no processo. Vou começando a entender minha cabeça aqui, que é muita informação do Ali, e toda semana tem um assunto novo. Sim. O pessoal fala, mas você está falando a mesma coisa. Não, cada semana tem Uma novidade, tem uma né? novidade jurídica. Eu vou falar que é todo dia, não é nem toda É semana. mesmo? E existe existe uma possibilidade dessa rescisória ser vencida pela PGE? Existe. Existe. Infelizmente existe, que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Então, como tem esse recurso especial e extraordinário ainda aguardando o O julgamento, especial é para o STJ e o extraordinário é para o STF. STF. Isso. Então, existe essa possibilidade. Esses recursos foram protocolados recentemente, agora em janeiro, né, pelo Estado de São Paulo. Eles estão nesse prazo, como eu informei, para apresentar essas contrarrazões e, posteriormente, vai passar pelo juiz de admissibilidade, pelo vice-presidente do tribunal, né, para verificar se ele de fato vai ser remetido para Brasília ou não. Né? Então a gente ainda tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas existe, infelizmente, ainda essa possibilidade de ocorrer essa reversão do julgado. Quem vai julgar existe um julgamento no STJ agora e depois no STF. Isso. É isso? É de forma concomitante. Quando você apresenta Os dois juntos. você apresenta os dois juntos. Então, os autos dele é remetido para o STJ para analisar o especial e de forma concomitante ele vai para o STF para analisar, porque são matérias distintas. STJ, ele analisa a matéria de lei geral e o STF já analisa a matéria constitucional. E qual é a chance? Qual é a chance, doutor Gilberto? Será que você quer falar? Fala. Provavelmente o vice-presidente do tribunal vai negar o recurso especial e o recurso extraordinário. Sei. Certo. Vai negar. Provavelmente. Provavelmente. E o Tá. que a Fazenda vai fazer? Agrava um recurso especial e agrava um recurso extraordinário. Para fazer subir. E aí, então ainda tem. Não é isso? Exatamente, doutor Aí o que Gilberto. acontece? Puta que pariu. Vice-presidente avalia de novo e ele fala: mantenho minha decisão, remeta-se os autos ao tribunal para julgamento. O tribunal é STF e STJ. Doutor Gilberto, vai aquela pergunta. Eu sei que, gente, o doutor Gilberto, 30 anos de caserna, e hoje advogando aí para os policiais, o doutor Tiago aí também advogando para os policiais. Doutor Gilberto,
vocês podem responder. Qual é a chance do julgamento da STF ser um julgamento mais político do que técnico? Avaliando hoje a atual situação do que se encontra o Ali, eu acredito que será um julgamento técnico. Acredito que seja um julgamento técnico. Nossa, não é 100%. O direito nunca pode ser 100%. Infelizmente. Né? Infelizmente. É triste. Mas mesmo posicionamento. A gente é imprevisível, né? Você Tecnicamente. acha que vai cair mais para o lado político ou lado técnico? Porque o STF tem competência para analisar politicamente também, em várias circunstâncias. O Fundo de Garantia foi um exemplo, né? Exatamente. Assim, analisando bem, como você falou, a questão do Fundo de Garantia do FGTS, né? Existe uma possibilidade grande de vir um julgamento político. Existe agora que eles chamam de modulação também, né? Isso é um termo novo aí no meio jurídico, e alguns tribunais têm utilizado a modulação. Né? Eu vou modular, eu quero essa pena não pode ser assim, vai ser daquele jeito. Em relação até que o Dr. Tiago falou, a gente pode ter algumas ações anteriores aí como exemplo, não só o FGTS, como o próprio PASEP dos policiais, e também o antigo soldados temporários. Sabe, né? Que até então reconhecia-se o direito para férias, 13º, e depois, né, um ministro decidiu que não, realmente era um contrato temporário e não cabia tais direitos. Então, a chance do julgamento do Ali, né, da rescisória ser procedente ou improcedente é pedir a Deus, né, que mantenha a improcedência da rescisória. E vamos torcer para isso. Eu queria abrir outro conjunto de perguntas em cima do Ali, que foram colocados no canal. Então tem vários comentários aqui, e eu gosto que você comente, vocês policiais, vocês pensionistas, vocês veteranos, pessoas inteligentes, fazem uns comentários, vocês acompanham, né? Sim. É bem interessante, né? E tem alguns que falam de uma possível direitos autorais, né, de alguns advogados que seriam, assim, denominado pai do Ali, né? E o pai do Ali vai cobrar, pelo que os áudios que circulam, vai cobrar essa paternidade na justiça. Vai pagar 2 vezes o advogado O que é o pai do Ali? Como você vê essa tese de eu sou detentor do conhecimento jurídico da tese levantada no mandado de segurança? Eu gostaria de ouvir de você depois do Thiago. Né? Na verdade, a relação pai do Ali, eu acho que é uma relação muito íntima. Né? Mas como foi falado desde o início, o policial militar ele era associado daquela associação. O escritório entrou em nome da associação. Garantiu o direito do policial. Mas não garantiu o direito à execução. Então posso ser o pai do Ali, mas não vou batizar o filho do Ali. Ah, entendi. Tem que batizar. Batizar o filho do Ali, porque o filho do Ali nasceu, que é a execução. E agora eu, como pai, né? O pai não é quem gera, é quem cria. Quem cria. Exatamente. E eu agora, como policial militar, escolho para quem vai ser o padrinho do meu filho. E o meu filho é a execução. Pela associação. Né? Não, entendi. E você, Thiago, o que você acha? O detentor intelectual da aplicação do direito, do pai do Ali. Eu acho isso preocupante, Decas, sendo sincero, porque os advogados estão para representar o direito. E esse direito não é do advogado, e sim dos policiais, né? Se intitular pai de alguma coisa é algo bem complexo, né? Ser pai é um título muito... Qualquer um pode ser pai. Depois você criar um filho lá. E além de criar o filho, tem uma pensão, né? A parte que todo mundo se esquiva. Eu acho isso preocupante, se intitular e dizer que é o dono do direito. Eu acho isso porque nós somos representantes, não donos. A partir do momento que buscamos a tutela jurisdicional, estamos ali para representar o direito dos clientes, né? Então, eu entendo que, a partir do momento que eu se intitulo dono de algo, é como se eu estivesse acima de quem eu estou representando. E eu não concordo nesse posicionamento. Nós estamos em pé de igualdade, lado a lado com o policial, para garantir a satisfação desse direito, que é um direito dele, não nosso. Nós estamos para representar e não para ser o dono. E me parece, eu estive aqui com um ex-diretor de uma associação, e ele veio aqui falar do jeito... Nosso canal é muito simples, cara.
simples. Se vocês quiserem vir aqui, é só entrar em contato com a produção aí. Se tiver algo para contribuir com os policiais, faça contato. Veio um diretor aqui e ele foi expondo do jeito dele. Ele não é operador do direito, ele não é formado em direito, mas ele é um policial veterano, cara. Com as mesmas preocupações de quem está nos assistindo. Com as mesmas falas, alguém que trabalhou seus quase 30 anos na rua, no 03, no 01, sabe? Então ele não tem ele não tem o conhecimento que os senhores têm, mas ele veio aqui de coração aberto. E aí ele foi trazendo alguns aspectos importantes, e uma das falas, e aí eu queria saber, até iniciando um novo bloco, né? Ele falou que existe lá na sentença de uma desembargadora, Isabel Isabel Coga. Kogan. determinando que os policiais busquem o seu advogado de forma individualizada. Exatamente. Isso é mentira ou isso é verdade? É verdade, está no despacho dela, na decisão dela. Ela falou isso? Sim. Sim. Falou isso claramente. Procure um advogado, seu advogado de confiança, para você promover a execução do seu título. É porque o direito é individual, né? Se fosse da associação, ela não ia dar um despacho desse. Exatamente. Promova-se a execução pela associação que teve o êxito na ação. E o despacho dela, ela diz que é para todos os policiais ou para policiais associados na A, B ou C? Todos os Todos os policiais. policiais, independente de associação, independente de estar associado, de associação X, Y, Z, você pode promover o cumprimento de sentença. Tem uma ressalva, né, que a gente vem se deparando, a gente, infelizmente, né, a gente queria vir aqui para trazer uma outra notícia, um outro cenário. É um ponto de atenção que a gente precisa ter nas recentes decisões de dezembro para cá, em que estão limitando o Ali para quem estava na corporação até a lei complementar de 2013 que absorveu o Ali. É isso mesmo. Então, assim, é um ponto de atenção. Não, esse é um assunto até que eu queria abordar mesmo, porque eu também recebi vários comentários aqui no canal do YouTube, no meu WhatsApp, no Telegram. Aliás, se você quiser participar do meu grupo do Telegram, aqui embaixo, na descrição do vídeo, além dos contatos dos advogados, você tem os links para entrar nas nossas redes sociais. Uma delas é o Telegram, onde tem um grupo fechado de policiais, veteranos, pensionistas e entusiastas do tema. Então, cara, é sobre isso que eu queria perguntar para vocês, que eu já ouvi esse comentário que qual é o policial que tem direito ao adicional local de exercício? Tem uma data temporal ou não tem hoje? Então, conta a história para mim. Ó, atualmente, Dancas, a gente está se esbarrando com essas decisões, né, que vem limitando o direito para quem estava na corporação antes da lei complementar de 2013 para trás. Ou seja, de 6 de 13 para trás. É um ponto que a gente precisa ter atenção, embora a gente tenha alguns meios de alguns colegas, né, divulgando que tá para todo mundo. Provavelmente eu falo com propriedade, que é o que eu tenho repassado nas palestras, nos seminários em que tenho participado, de que é um ponto que a gente precisa ter atenção, porque como eu bem informei, repassei anteriormente, nós somos representantes do direito, não somos os donos. Então a gente tem que manter informado aquele que é o detentor do direito, ou seja, o policial militar. Então a gente precisa ter essa transparência com o policial e falar assim, olha, o real cenário do Ali atualmente é esse. A gente tem se esbarrado, infelizmente, com algumas decisões nesse sentido, que de fato limitou... Não é jurisprudência ainda. Ainda não, mas é um ponto que precisa de atenção. Os juízes se conversam. Exatamente. Então é um ponto que a Na gente verdade, precisa... que o Dr. Tiago está falando, eu tenho falado isso para os clientes que me procuram também. São duas perguntas que eu enfrento constantemente. Eu sou da reserva, aposentei por invalidez. A primeira pergunta que eu faço para ele, que é o tempo que o Dr. Tiago falou. Você aposentou até 6 de 2013? Se sim, ótimo, você tem direito. É incontestável direito. Incontestável. Aposentei por invalidez. Ou estando na polícia antes de 2013. Exatamente. Tá. E aí, alguns, quando eu falo que é só até 2013... Não, mas é que não foi incorporado, mas eu não faço lei. Eu posso tentar mudá-la de uma decisão, mas até o momento é temerário entrar quem ingressou depois de 2013. Porque está bem explícito lá nas decisões. Pode ser que tenha uma mudança e aponte que realmente falta uma diferença a ser paga? Sim, mas atualmente não tem. Caramba, então nós temos aí um dilema. Policiais que entraram, vamos colocar assim 2014 para ficar mais fácil, 2014 em diante,
muitos entraram em associação A, B, C e D para pleitear um aumento indireto, porque ele já tinha uma estrutura remuneratória, certo? É isso que estou Sim. pensando. Aí eu vou entrar com ação. Porque falam que todos têm direito, então eu entro. É um risco. Sim, é um risco, Dancas. Infelizmente é um risco. É o que a gente tem. E o que o policial pode perder dentro desse cenário se der tudo errado. Se der tudo certo, ele vai ganhar o alho. Se der tudo errado, se ele tiver pela associação ou não, o que ele perde? Além do prejuízo de ter prejuízo? o desconto. Uma sucumbência. O que é isso? No caso, se ingressar em relação ao prejuízo do desconto, que o Dr. Tiago falou também, se o policial não tiver a justiça gratuita e insistir, às vezes mesmo no juizado, insistir em recorrer, a sucumbência por perder a ação, né? E eu ainda digo mais, ainda tem como a gente tem se esbarrado com decisões de forma reiterada, no pior dos cenários, ainda existe a possibilidade de tomar uma litigância de má-fé. Exatamente. Que você pode ser condenado a ainda 10% do valor da causa. Nossa, eu tô vendo falar isso pela primeira vez. Algum advogado levantando aqui. Você sabe que não tem, já tem. Mas é como a gente informou. É uma possibilidade. A gente está passando um dos piores dos cenários, mas é como eu informei. É um ponto de atenção. Não está nada unânime ainda. Não está 100% decidido. Então a gente está. Eu tô fazendo pirituba. Me formei hoje. Posso entrar com alho, doutor Tiago? Pelas decisões recentes, eu informo ao cliente. Aguarde um pouco, vamos verificar como o tribunal vai se comportar com essas decisões, se vão manter esse posicionamento. Se infelizmente eles manterem esse posicionamento, infelizmente, gostaria de estar trazendo outra notícia, mas eu estou repassando o que de fato os tribunais têm decidido. E eles têm decidido nesse sentido de que de fato você não tem direito. Isso, eu sou recrutão, deixei de ser segunda classe, sou primeira classe. Antigão tá falando do Ali, vou procurar o doutor Gilberto. Gilberto, eu entrei em 2022 na PM. Terminei meu estágio e eu vou ser primeira classe. Na verdade, o meu posicionamento é o mesmo do doutor Tiago. Eu falo sempre, advogado não deve criar expectativas no cliente que não existe. Porque depois gera frustrações, não só para o advogado, como para o cliente também. Então, tem que ser isso aí. Eu me formei agora, tenho direito? Por enquanto, não tem direito. Não adianta, mas falaram que eu tenho. Quem falou? Mas então não vou entrar com você, vou entrar com outro advogado. Fique à vontade. Mas o advogado tem para dos riscos, dos riscos da ação, né? Porque é meio complicado isso aí. Então não adianta. Por enquanto, as decisões é até 6 de 2013. Daí para frente, mas não absorveu, não tem nenhuma decisão que faça mudar essa data por enquanto. Outra pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, a gente fala muito do policial, cara, muito do policial, só que a gente esquece que o nosso canal também contempla os veteranos e as pensionistas. Sim. Os veteranos e as pensionistas estão nesse conjunto de pessoas contempladas. No caso, qualquer veterano, porque ninguém se aposentar com 7 anos de serviço. Algumas exceções dadas na lei. Mas os veteranos e as pensionistas estão dentro dessa história de fazer jus ao Ali? Sim. Estão, Idancas. Pela coisa julgada, né, no julgamento ficou expresso que abarcava os ativos, inativos e as pensionistas. Então abarcou todo mundo que está aposentado, que o pessoal que foi para reserva, as pensionistas, desde que, por hora, com essa ressalva, né, da questão dessas recentes decisões, todos têm direito. Mas geralmente a pensionista, eu tenho muitos comentários aqui no canal, e sempre peço para você colocar, que é legal essa participação. Tem muitas pensionistas falam que quem que ela procura? Ela não sabe quem procurar. As próprias associações, elas normal, as pessoas acabam se confundindo. Mas já estou associado, estar na associação, sendo veterano, pensionista, não dá o direito de recebimento automático dessas verbas. É isso? Isso mesmo. Exatamente. Ela se enquadra na mesma situação do policial ativo. Então, pensionista, aposentado, não dá o direito de receber fora, né? Não quero entrar com advogado particular, vou entrar pela associação. Vou aguardar que eles executem. Não vai receber. Outra pergunta que me fizeram outro dia, policial demitido.
né? Ah, por isso é demitido. Demitido. Vamos abrir então uma outra rodada de perguntas. Os que foram demitidos e os também que pediram exoneração. Exoneração, Né, exatamente. Sim, os dois cenários. Ah, eu trabalhei Como é na esse polícia cenário? por 15 anos, anterior a 2013. Tá. Eu tenho direito de receber esse valor Não, eu atrasado? trabalhei até o ano passado, por exemplo. Eu já entrei antes de 2013, trabalhei até o ano Tem passado. todo o direito de receber. Ah, porque é trabalhista? Você Não, trabalhista é a polícia, sim, né? Sim, você limita até a data de saída, né? exatamente. Você limita até a data de saída. Então, vou te dar um exemplo. Tá. O processo iniciou-se em 2014 e, por uma aventura, o policial ele saiu em 2018. Ao que seria apurado até 2025, a gente limita até 2018, que é a saída Os 4 anos. do policial, e dali em diante começa só a correção e os juros monetários. Se o policial foi demitido, abriu um CD, CJ, PAD, aquelas coisas todas, ele tem direito ao alho assim mesmo? A mesma coisa. Por quê? Mesmo Ele período. foi demitido, ele tinha quanto tempo de serviço? 10 anos? Ou vamos manter no que o doutor Tiago falou? Ah, 2014, 2018. Então eu tenho direito a 4 anos de receber o que eu tinha de direito. é isso aí, polícia tem que pagar os direitos. É porque mandou embora. Mandar embora não quer dizer que sim outros Exatamente. direitos. Não. São coisas. Bem distintas. Ah, Distintas, posso abrir outro cenário aqui? com certeza. Eu estava conversando nos bastidores aqui com o Dr. Tiago e o Dr. Gilberto, são excelentes advogados, contatos aqui embaixo. Então, se alguma dúvida sua for geral, coloca nos comentários. Ah, mas eu quero falar do especificamente do alho. Aí tá aqui o telefone dos dois, e aí os dois aí podem responder aqui embaixo. Eu não vou saber, não tenho essa propriedade. Mas abrindo um novo rol de perguntas, e vocês estavam me falando aqui nos bastidores no café, né? O que é esse tal de Alezinho? Tem uma ação chamada Alezinho agora, que é o filho do filho, é o neto. Filho do filho. É o neto do Ale. Exatamente. Já nem ganhei o Ale, Já tem um filhozinho. Já tem um neto. O Alezinho é o direito ao recebimento um ano anterior à impetração do mandado de segurança, 2013 a 2014. E o Alezinho, porque já tem algumas perguntas, mas esse Alezinho já incorpora no Lerite? Não, É só o dinheiro. só o dinheiro. É só uma grana. Então é o direito ao recebimento a um ano anterior à impetração do mandado de segurança. Exatamente, como o Dr. Gilberto falou, é uma ação de cobrança. O que não fato tem nada a ver com a associação. não tem nada a ver. O fato gerador. Não. Não, tá vendo? Não. É um filho bastardo, podemos dizer assim. Não tem pai. É o filho bastardo, exatamente. Quem é o pai? Tá, entendi. O fato gerador que incidiu o direito, que foi a lei que foi absorvido o alho, foi de 6 de 2013. E o mandado de segurança ele foi proposto, né, foi impetrado em 2014. Então, o mandado de segurança por si só, ele é uma estanca do direito dali em diante. Ele não consegue retroagir para buscar as verbas anteriores. Então, por isso, existe essa ação de cobrança, em que você utiliza a mesma jurisprudência, o mesmo entendimento do tribunal, de que essa lei instituída em 6 de 2013, ela tem esse defeito jurídico, né, na absorvição, e aí você pega esse período para você instituir a ação de cobrança. E aí você cobra esse determinado período. Agora, vem cá. Cada policial é um cálculo diferente? Sim. Então, o coronel vai ganhar mais que o soldado. É isso ou não? Depende, na verdade, qual que era o valor que ele recebia do adicional de localidade. Exatamente. Que é feito com essa base. O último recebimento e esse cálculo incide também sobre os quinquênios. Tem quinquênio e sexta parte. De repente, Tem que ter reflexos. Lá tá com sexta parte. Tem reflexo nas férias? Não. Esse aí não tem reflexo? Não. Ele tá sobre o base, né? Então é um prolabore. Então pela legislação ele tem que fazer esse reflexo, né? Porque ele é um salário padrão, ele é o salário base. Então por ser o salário base ele tem que vir refletindo nas demais verbas. Agora, só uma pergunta. Qual que é o range? E quanto a quanto a gente tá falando? Qual que é esse montante em volume de dinheiro? Em torno hoje aí, se eu tiver errado, pode até me corrigir, em média de 28 mil. É uma média. Vamos falar 25 a 30, isso, fica mais exato. 25 a 30 mil reais. Pô, mas aí eu vou entrar no RPV do Estado, eu vou perder metade. Mas eu acredito que é melhor ganhar e aguardar um pouco para receber do que nunca receber, né? Mas eu conversei com o Dr. Mário num outro podcast que ele esteve aqui. E, aliás, gente, se você quiser ouvir as entrevistas do Dr. Mário, eu acho sensacionais. A forma que ele fala, como ele traz o direito. Então, procura aqui as entrevistas que ele fala justamente do RPV. Dispensa comentários, né? Estado é
maligno. A PGE, segundo ele, é pidona numa clareza solar, né? Agora, assim, se eu ganhar 30 mil, eu posso só levar só, quanto tá o RPV? 16 mil? 15 mil. Dá 15,310 mais ou menos. 15. É Inclusive, isso. é o nosso Ou entra no é o- precatório. é o nosso apelo aí para que volte o valor anterior, né, de 31 mil. Já ajudaria muito, né? Caramba, aí mudou, né? A competência estadual, o federal é mais alto, né? Mas Municipal ainda infelizmente, está nos 30. ou infelizmente por essa competência, né, autonomia dos entes da federação, aí ocorreu essa diminuição do estado de São Paulo. Mas, Thiago, se eu entrar no Alezinho, querendo falar assim, esse neto é meu, né? Sim. É o neto. É o neto, é o neto. Eu sou avô dele, né? Já que tem pai, tem uma, a gente vai procurar um avô. Gente, é tudo brincadeira. Se a gente vai conversar no juridiquês aqui... Não, tem que ser Não prático, dá, né? tem que ser prático para Fica muito chato. conseguir. Você quer juridiquês, vai pra faculdade, precisa assistir o canal, vai fazer pós-graduação. Aqui é conversa papo reto. Então, se eu entrar com querer o Alezinho, eu vou entrar provavelmente 30 mil reais, 25, 30 mil reais. Eu ganho essa ação, só que vai entrar no precatório. E aí eu lembro que o doutor Mário me explicou que isso aí vai demorar 16 anos aqui em São Paulo, 18 anos no Rio de Janeiro, sei lá. Cada estado acaba demorando, né? Mesmo se separando 2% da receita do estado, entra no DEP, ele explicou tudo isso aí. Eu abro mão Do excedente. do excedente, vou no RPV e é a coisa mais rápida. Mais rápida. 60 dias, mais ou menos, para receber. Eita. Isso é, a gente 60 60, dias. 90 dias aí. É isso aí? Isso mesmo. E quanto tempo leva essa ação? É uma ação rápida, não é uma ação muito demorada, porque você não discute a questão de implantação em folha de pagamento, que é o que mais traz a morosidade. É implantar, porque o Estado visa procrastinar e às vezes implanta errado. Nessa ação de cobrança é algo mais prático. Então você entra cobrando aquele título em específico, né? Aquela determinada rota, fala, ó, o PM, o soldado, o tenente, ele tinha X de alho a receber. Conforme já ocorreu o julgamento aqui pelo Tribunal de Justiça, a Lei X ela foi, de fato, declarada que teve um equívoco no momento dela fazer essa incorporação do ALI, onde ela incorporou somente 50% no padrão e não 100% como deveria. Então, ó, o valor que ele deveria receber do 100% é X. Após todo um curso, né? Petição inicial, a FESP vai ser intimada para apresentar contestação, sentença. A Fazenda Pública. Fazenda Pública, isso, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, isso. E aí, após isso, uma sentença, a gente tem tido sentenças favoráveis nessa seara, né? Até porque ela não pode contradizer o que, de fato, o tribunal já tem decidido, né? E, na pior das hipóteses, uma eventual apelação, onde você recorre, né, para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça tem mantido o mesmo posicionamento, né? Já é unânime a jurisprudência nesse ponto. Após isso, né, discussão do mérito do processo, trânsito em julgado, cumprimento de sentença para executar o título. Aí é o momento que você apresenta cálculo, a FESP vai ser intimada para apresentar impugnação ou não. É pidona, né? É. Ela vai pedir. É pidona. A PGE, ela vem cortando vírgulas, né? Exatamente. Vírgulas. E aí, quando vê, acabou os dígitos, aí vamos tentar Aí deixar... ela vai contestar. Sim, é o padrão. A gente brinca com a PGE, mas a gente sabe que a competência Sim, é ótima, né? Os advogados sim, são excelentes, sim, né? sim. A gente brinca porque faz Sim. parte do contexto aqui, deixar um podcast um pouquinho mais Sim. diferente. Né? Sim. Cara, eu acho que desse jeito você me anima, porque eu vou pensar em entrar, porque 15 no bolso é melhor do que 30 há 15 anos, 20 anos. Não sei, me parece. Agora, esse Alezinho é justiça gratuita? É pelo valor até primeira instância, como ajuizado especial, justiça gratuita. Justiça gratuita e se cai em pequenas causas. Isso, aí se precisar recorrer, se perder, ele precisar recorrer, aí tem que recolher as custas. E os policiais sabem disso? Por enquanto não, Na porque boa, como nós o que falamos... vocês estão percebendo? A tropa sabe disso? Não, porque é uma ação nova, né? Como nós falamos, é o Netinho. Então começou agora o Netinho gatinhando, então os policiais, muitos não sabem ainda. Não sabe, né? E acha que está incorporado no outro. O pai muitos já tá. que estão me procurando, eles pensam que está incorporada na ação antiga. Eu falo, não tem nada a ver uma ação com outra. Ah, não, mas a associação informou... Vamos chamar de Alezinho aqui? Alezinho. Então Alezinho. vocês são os avós do Alezinho. Estou instituindo aqui os dois avós aí do Alezinho. Se já tem pai, para vocês são os avós. E muitos policiais falam, não, a associação falou que já vai executar isso aí também. Eu
como até o doutor Thiago falou, eu não vejo nem pai nem avô. É uma ação nova que Tá. qualquer, Os advogados não qualquer brincam aqui, né? advogado Os caras pode, estão Exatamente. pensando, não é? vocês não são brincalhões, né? Só deixa eu fazer as brincadeiras aqui, né? E nesse caso, então, do Alezinho, agora a gente chama de Alezinho só para diferenciar. Também é cabível para os veteranos e para as pensionistas. Todo mundo. Mesma coisa, todo mundo. E você tem percebido, Thiago, as pensionistas e veteranos sabem disso. O pai, né? Que é o Alesão O ainda, Alesão. o pessoal ainda tá engateando, o Alezinho ele tem sido pouco Sim. explorado, Caramba. infelizmente. Mas aí tem um prazo prescricional, não Isso. tem isso aí? Exatamente. Essa é a preocupação. E como é que tá o prazo? Ele corre junto com o do mandado de segurança, né? Porque o mandado de segurança ele suspende esse prazo prescricional e aí conforme você tá ocorrendo o período prescricional do cumprimento de sentença do MS, que termina em 28, é o mesmo procedimento também do Alezinho. Do Alezinho. E no caso que você falou, que justiça gratuita e juizado de pequenas causas, ele não precisa do advogado em tese, certo? Ou precisa? Até 20 salários mínimos? Pelo juizado não, Ele mas chega lá e fala assim, ô juiz, eu quero entrar. Como é que funciona isso? Explica aí pra gente. de fato, na lei fala que de fato você não precisa de um Posso pegar um advogado. aluno de 5º ano de direito para fazer a É, no núcleo jurídico da faculdade? Não, pensando no Sim, interior, sim. núcleo jurídico, qual é a Sim, vantagem? Eu queria que você explicasse qual é a vantagem de eu contratar um advogado ou buscar um núcleo jurídico de uma faculdade do interior. Entendeu? Porque a gente tá pensando no polícia, a polícia tá sem grana, né, meu? O que eu sempre recomendo é buscar um advogado que tenha expertise no assunto. Exatamente. Porque trabalhar com o Estado não é trabalhar com o mero civil ou com a mera empresa. Então, assim, o Estado, tudo que ele puder, infelizmente, tentar ou de uma forma procrastinar ou diminuir o seu direito, infelizmente ele vai fazer. Então, eu sempre recomendo a buscar um especialista no assunto para que com isso você consiga, de fato, desenvolver a sua melhor tese e ter a melhor satisfação do seu direito, né? É o exemplo que eu dou. Quando a gente vai no... Núcleo jurídico, o cara só quer a nota, né? Só quer a nota de e semestre, pronto. né? Quando a gente vai no médico, No médico. em geral, É a gente boa. não chega falando pra ele assim, ó, quero um dipirona. Porque a gente não tem expertise sobre o assunto. Aí você É o que também eu pergunta, falo. doutor, quanto tempo você é formada, né? Você pergunta, né? Com Pô, certeza. não, eu estou no 4º ano de medicina aqui. Tudo isso é levado em consideração. Já vai pro hospital. Exatamente. 4º ano, né? Se eu tô numa mesa de cirurgia, eu quero ser atendido pelo que tem mais experiência e pelo que domina no assunto. Não Mesmo quero... que a cirurgia seja pequena do Mesmo... Alezinho, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Tá, isso aí. E outra, eu tô com problema cardiológico, vou procurar o psiquiatra. Não faz sentido. Mas você teve uma fala aí, desculpa, agora me lembrou aqui, até no canal isso aí chega, né? O canal hoje com passando já de 130 mil inscritos, o pessoal comenta, né? Que advogados que se manifestam contra outros advogados, isso aí, tipo assim, você é bom no direito civil, você é bom no direito do trabalho, bem querer falar aqui do Estado. Tô chamando advogados independentes. Quando um advogado se manifesta desse jeito, não existe o estatuto da ordem, o código de ética, ou essa fala faz parte do jogo? Na verdade, eu acho que isso aí é um jeito de espernear. Vamos ser bem claros, espernear. Por quê? Eu não estou aqui para ficar buscando o currículo do Dr. Tiago ou qualquer outro advogado e nem para criticá-lo. Mas o fulano não tem expertise contra o Estado. E quando o Dr. Tiago falou, o Estado nas 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. Mas esse advogado... É um desespero. Mas E mas desespero você não acha que isso daí- desnecessário. Você não acha que isso daí é ruim contra a própria classe, cara? Falar que um advogado não tem conhecimento. Tipo, é a mesma coisa um médico. Você vai nesse médico, né, que psicólogo, cara, eu acho que Isso é sim. péssimo. Né? Isso daí É ruim, péssimo, não é falta de desunião, respeito. é uma desunião. Eu acho que você tem que... Essa decisão é o cliente que tem que fazer. Exatamente. Não é o advogado. Eu não posso receitar o advogado X, Y, Z para você. Você Tá. tem esse direito de escolha, você busca o advogado que melhor lhe convém, que melhor vai lhe satisfazer os seus desejos. Certo. Eu entendo que é esse ponto. Porque a gente tem muitos advogados que falam assim, eu sou o pai, eu sou o filho, o Espírito Santo e amém. Espírito Santo e amém. Vocês serão os avós aí. Eu tô intitulando. Né? Infelizmente, Dancas, o que a gente vê é justamente isso. Esses rótulos, né? Tá. Mas não tem a transparência com o cliente. Não traz Não pro atende o cliente. Não atende o cliente, não traz a transparência, não explica Pera- para o peraí, cliente. Você vai continuar. Eu vou dar esse corte que é o seguinte. Eu sei que você vai colocar o comentário que vocês acham desses 2 advogados independentes que eu trouxe aqui no canal, justamente para falar do Ali e do Alezinho, que saiu agora. Qualquer dúvida, por favor, sobre o Alezinho, qualquer coisa, dúvida técnica,
faça contato com eles, porque eu não tenho condições de responder. Eu não tenho condições de pegar o seu comentário e repassar. O volume é muito grande, né? Graças a vocês nós crescemos, estão passando de 130 mil, mas eu peço, se tiver dúvida sobre essas ações, procurar os 2 advogados, pode deixar o WhatsApp de vocês, porque eu já não lembro, então vou deixar o WhatsApp deles. Então continua Esse é o posicionamento. Se intitula e às vezes não falta essa transparência, porque a gente às vezes existe alguns profissionais, infelizmente, o Dr. Gilberto vai conseguir fazer uma colocação melhor que eu, que às vezes se intitula num patamar acima do cliente, de que tá num patamar acima, de que tem uma expertise, e às vezes é o que eu falo, a gente é representante. Tá. A gente não somos os donos. Então o cliente ele é o primeiro que tem que saber, ó, a gente está seguindo essa tese, é esse o caminho que a gente está seguindo, ó, a jurisprudência do tribunal tem sido desse sentido. O cliente ele tem que estar a par do que está acontecendo, porque senão acontece essas variáveis, e aí fica essa indisposição e esse jogo de bastidores em que você não traz a Fica verdade. chato, né? É algo complicado. Você acaba causando, eu vejo aqui nos comentários, os próprios policiais, os veteranos, as pensionistas, falam assim, quem eu acredito. Fica no meio termo. O canal não vai falar em quem você acredita. Jamais a gente vai tomar parte de advogado A, B ou C, ou de coronel, ou de instituição. Não é o objetivo do canal. O objetivo do canal é apresentar fatos de interesse à família policial, à família militar. E eu vou apresentando os fatos conforme eles vão acontecendo. Hoje eu chamei os 2 advogados, são advogados independentes, justamente porque houve a necessidade de esclarecer ou responder os pedidos que vocês colocaram aqui no YouTube. Então eu trago advogados diferentes e veja que o discurso é sempre o mesmo. Olha, não existe o detentor intelectual de uma ação. Olha, as associações que venceram essas ações não detêm a procuração. Eu ainda preciso assinar uma procuração, ainda vou pagar 20, 25, 30, 40%, sei lá qual é o limite que a OAB determina nas ações. Eu preciso, não é porque eu estou pagando, eu vou deixar de pagar os honorários do advogado, eu ainda vou precisar. Existe um despacho que foi recente da desembargadora Isabel Kogan, que foi me colocado aqui, infelizmente ou felizmente, por um policial militar, um veterano e não por um advogado, e muita gente criticou porque ele não é formado em direito e nem precisa ser, não precisa ser formado em direito para saber ler. Né? Quer dizer, para saber ler. Ler e interpretar, Ler e acabou. interpretar. Não é? Né? Não A tem. operação do Porque direito, muitos leem e não interpretam, né? Exatamente. a operação do direito é para os advogados em casos que manda o estatuto do advogado. Sim. Porque eu posso também operar o direito sem a necessidade do advogado, né? Sim. Por exemplo, administrativa, habeas corpus, aquela coisa toda, ainda posso, justiça pequena causa. Então, quando a gente vai colocando aqui os fatos, é para esclarecer. Os fatos são colocados de forma cronológica. Agora, se você gosta do canal, é evidentemente que o algoritmo do YouTube vai entregar mais vídeos sobre determinado tema. A gente não fala só do direito, a gente fala de algumas ocorrências, a gente faz entrevista com comandantes, a gente faz entrevistas com unidades, a gente fala com outros agentes de segurança. E se você consome esse conteúdo e o YouTube entrega, ele vai posicionando vocês. Então, é legal a sua participação e a gente traz aqui, assim, ouvindo agora advogados totalmente diferentes, né, que vieram no passado e estão falando a mesma coisa. E aí eu fico preocupado quando um advogado fala assim, se você pagar para ele, vai pagar para mim também. Existe também esse problema de eu ter assinado uma procuração anteriormente e assinar de novo. Aí é certo. Isso, assinou uma procuração anterior e constituiu um outro advogado e assinou uma outra, aí ocorre o risco de acontecer o ebisinide de você pagar 2 vezes. Mas caso você não tenha assinado nenhuma procuração, nenhum contrato de honorários, aí você pode promover com um advogado de sua confiança. O que eu sempre recomendo aos meus clientes. Vá, se certifique de que de fato você não assinou nenhuma procuração, nenhum contrato de honorários para que você não corra o risco de pagar 2 vezes. Né? Só nesse caso. Só nesse caso. Doutor, eu assinei com outro advogado. Segue lá. Tá. Porque senão você vai pagar 2 vezes. Só que não é o caso da associação, como o próprio doutor Tiago falou. O simples associado que a associação ingressou com a ação, o associado não assinou procuração. Ah, mas teve a legitimidade? Teve. Nasceu o Ali. Agora, a execução em si... Exatamente. É bom esclarecer que a legitimidade ela não se dá porque você é associado, ela se dá por mandamento da Constituição Federal. Exatamente, pela associação, isso. As associações, né, entidades criadas há mais de um ano representarão
os seus associados para uma categoria específica. Isso está na Constituição. Mas daí a Constituição de executar para receber É outra coisa, é outro cenário. E se eu entrei na associação, A, B, C, qualquer associação que ganhou, né? Que ganha essa daí e tal, o Ali. Mas se eu entrei depois de uma data, e eu não lembro se eu assinei, porque eu assino tanta coisa, como é que eu faço para me certificar? Como eu faço? Eu fico na minha? Eu tenho comigo o seguinte, o doutor até Tiago falou, de perguntar para o cliente. Além de perguntar para o cliente, eu faço uma pesquisa no site do TJ. Ah, Porque eu já vi clientes informando que não tinha assinado procuração, não tinha ingressado com a ação, e quando eu pesquisei, tinha uma ação idêntica. você não pode ter duas ações, né? É litispendência. Litispendência. Litispendência, e se tiver objeto. Inclusive, eu já vi, já percebi alguns clientes que tinham ingressado com a ação no interior, quando trabalhavam lá, e depois me procurou em São Paulo. Tá? Mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Então, só que às vezes você pesquisa e não vai encontrar. E depois aparece, mas ele já tinha assinado a procuração e um contrato com outro advogado. Tá. Então, o correto, mas é difícil eu buscar uma informação, porque como que eu busco uma associação? Eu tenho que ir lá, porque o pessoal reclama que muitas vezes acaba não tendo resposta. Mas aí, presencialmente, perguntando... Exatamente. É ser meio cara de... Na verdade, as associações, quando os associados procuram, dificilmente vai ter contrato de honorários ou procuração. A única coisa que tem é um contrato assinado para se associar. Tá. Né? Mas fora isso aí, sinceramente, né? Não. Até porque é importante que a gente saiba aqui, as associações são entidades de direito privado, né? Não é direito público, é direito privado. E ela tem uma função que é lazer, cultura, educação e representação e defender os interesses da classe. E geralmente as associações não têm o seu corpo jurídico. Elas contratam advogados. O contrato pode ser 6 meses, um ano, 2 anos, ad eterno. Não importa. O que é interesse para a associação. Exatamente. Muitas vezes, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam. As associações têm lá 10, 15, 20, 30, 50 mil associados e elas barganham com o melhor escritório. Né? Você quer ser, a gente vai ajustar aqui uma série de coisas. Pode ser que não... E às vezes para patrocinar uma única ação também. Uma única ação. Eu posso, então, ter um contrato com advogados por um período certo. Eu quero essa ação, quero que você patrocine essa ação. Não existe empecilho nenhum. Você consegue... E a associação pode mudar um advogado também? Pode, depender do contrato, né? Depender do contrato, sim. Não existe esse problema. Porque é como particular. Particular também ele consegue... hoje eu constituí o advogado X. Ele está representando a minha ação. Eu tive alguma indisposição, eu vou comunicar ao meu advogado X e vou constituir o advogado Y. Não existe esse empecilho. É claro, com a ressalva de que tem esses honorários do trabalho em que esse advogado exerceu até esse período. Então se eu quiser mudar de advogado, então eu posso, quero mudar de advogado, eu vou pagar o valor. Sim, proporcional aos serviços prestados até aquela determinada data e dali em diante. E se os serviços prestados foram suportados pela própria associação? Existe essa possibilidade? Não. Nesse caso, não. Porque justamente, a associação ela está pleiteando direito alheio, da categoria em que ela representa. Tá. Então, ela está falando assim, olha, nesse caso do Ali, olha, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem direito ao Ali. O Ali ocorreu a absorção em 13. Nessa absorção, ocorreu um equívoco que foi implantado somente 50% no padrão. Tem uma ilegalidade aqui. Então, estou promovendo esse mandado de segurança para estancar esse direito e conseguir a satisfação de que ocorra a implantação de 100% no básico. Segurança é ação gratuita. Sim. Não tem. Não tem. Tanto é que ela não tem nem honorários, né? Não tem nenhum, é um remédio constitucional. Eu acho que já pegou estrelinhas. Aí, quem sabe, são os policiais veteranos. Cara, eu acho que um assunto bem interessante. Nós discutimos hoje o Ali, né, o que está acontecendo essa semana passada aí com essa rescisória. Assunto novo trazido no canal, o Alezinho. Acabei de descobrir que o Alezinho tem um monte por aí. Pelo menos uns 50 mil Alezinho deve estar rolando. Daí para mais. Não, se a gente juntar pensionistas e veteranos, são mais de 100 netinhos. 100 mil netinhos.
Só 100 uma mil. pauta na que você falou pensionista e netinhos, e a gente tem percebido que o grande problema das pensionistas, que já contam com uma certa idade, que quem faz, que leva essas informações e faz o gerenciamento com advogado ou não, são parentes próximos, netos, filhos, e muitos têm nos procurado. Minha mãe é viúva, meu Tá. pai. Então isso é interessante que chegue a eles, né? E que nos procure, porque às vezes, não vou Claro. procurar porque é minha mãe que é a viúva, não sou eu, é minha mãe que é a pensionista, então não custa o próprio filho nos procurar, o neto ou a neta. Né? Gente, ó, olha aqui, ó. Nesse caso, procura os advogados aqui. Os contatos são aí embaixo. Mas qualquer outro comentário, coloca aqui. Se você quiser que eles voltem ao programa, se você curtiu a fala deles, um pouco mais descontraída, né? Peça para eles voltarem, coloque aqui nos comentários e faça a pergunta. Qual que é o tema que eles devem abordar? Porque é difícil encontrar advogados que venham aqui, a gente convida, sabe? E as pessoas não vêm, né? Ou tem os que querem ser convidados. Aí também o tema não interessa a família policial, né? Aí são vários temas, né? O que interessa. Então, coloca aqui embaixo nos comentários. Qual que é a pergunta que você faria para eles responderem no próximo episódio? Posso convidá-los? Pode, Com claro. certeza, com certeza. Vamos bolar, vamos pensar um outro tema. Pensando também na família policial para a próxima vinda de vocês, quem sabe, pode ser? Com certeza. Porque ó, hoje foi o Alezinho. Falamos da data, né, crucial, né, nessa jornada, como se diz a inteligência artificial, data crucial na jornada, que é 2013, 2014, né? E também uma coisa muito legal que vocês se posicionaram é sobre os veteranos e pensionistas. E agora o Dr. Gilberto fala, mas nem sempre é o veterano, nem sempre é pensionista, é um filho, é um neto que procura, né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de acompanhar. Então é uma coisa legal essa daí que vocês falaram aí. É importante, né? Gilberto, para finalizar, qual o recado que você dá para os policiais, veteranos e pensionistas, sobre Alizinho, os direitos, advogados? Recado básico: procure um advogado de sua Eu confiança não conheço e que ninguém. vá atendê-lo, né? Que possa atendê-lo quando você tiver os questionamentos. Simples. Mesmo gancho do Dr. Gilberto. Procure advogado de sua confiança, vá. Agora, novamente eu reforço. Tem a expressão, o direito não socorre os que dormem. O prazo prescricional está rolando desde 2023. Se dormir, vai perder. Então, vá atrás dos seus direitos, constitua seu advogado, corra atrás dos seus direitos já reconhecidos judicialmente. Não fique aguardando que, de fato, alguém, o fulano, o I, Meu X, nome tá lá o na Y, lista. o X, Y, Z tá fazendo por mim. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, o direito é nosso, então a gente tem que ir, cutucar a tutela jurisdicional e falar assim, olha, isso aqui é meu direito, eu quero e acabou, né? Claro, com um advogado que seja de forma séria, que ele consiga trazer essa transparência, te elucide, né? Transmita o que de fato o juridiquês que a gente tem, né? Para que você consiga entender e traga assim, tenha sempre esse bom relacionamento, de sempre te deixar informado, de sempre te atender, para prestar esses esclarecimentos. Acho que o ponto é esse, que a gente tem pecado essas intitulações, né? De pai, filho, e acho que a gente precisa, de fato, ter esse posicionamento de que somos uma classe, estamos representando a nossa gloriosa PM, né? Que muitos aí trabalham 24 por 48, fazem suas DGENs e estão aguardando esse Ali, e infelizmente tem um fala uma coisa, outro fala outra, e infelizmente muitos aí estão faltando com a verdade. Legal. Pessoal, você que nos assistiu, não esqueça de descer, colocar o like aí, deixar os seus comentários, compartilhar esse vídeo. Faça esse vídeo circular nos grupos de família, porque às vezes veteranos, pensionistas, tem que chegar no filho, tem que chegar no neto. Então, essa é uma forma de a gente, aqui no canal, contribuir com a família militar, com a família policial. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, isso é importante também pra gente. Até o próximo vídeo, valeu!